E a fisioterapia, Cris, ela evoluiu muito com os anos, né? E a fisioterapia neurofuncional, ela evoluiu muito na questão de mão de obra mesmo, a parte de treinamentos, né? A parte de tecnologias. Hoje a fisioterapia neurofuncional é uma das áreas de especialidade da fisioterapia que mais contam com tecnologias, né? A gente encontra hoje fisioterapeutas especialistas em neurofuncional desde a fase da emergência, né? Pra você ter ideia, em Salvador já tem fisioterapeuta no SAMU, que é muito importante, né? Esse paciente, quando ele tem AVC, já tem contato com o fisioterapeuta desde o SAMU, atuando. Na região de Salvador, por exemplo, tem esse tipo de profissional. Aqui em Feira de Santana, por exemplo, quem precisar da rede pública, a gente conta com fisioterapeuta na emergência, né? Hoje, por exemplo, o Hospital Geral Clécio Andrade, que é um dos locais que eu trabalho, a gente conta com fisioterapeuta dando suporte a esse paciente lá no setor de emergência, né? Podendo ser na parte motora ou podendo ser na parte de ventilação mecânica. Alguns pacientes desses que agravam, eles têm que ser entubados, ele tem que ir para a ventilação mecânica. Então, a fisioterapia cuida da parte respiratória desses pacientes que têm AVC graves nessa parte de emergência. A fisioterapia atua no paciente com AVC na parte de terapia intensiva, né? O paciente ele que agrava também, ele pode precisar de cuidados mais intensivos e críticos, né? Devido ao momento crítico que ele está. Então, a fisioterapia neurofuncional também atua nessa parte. Como o senhor João falou, alguns pacientes que são isquêmicos, né? AVC isquêmico, como foi o dele, pode precisar de ser trombolizado pela parte médica, e a gente atua na parte de fisioterapia motora nesses pacientes que foram trombolizados com a medicação, né? Que dá justamente na janela que Tassi falou das 4h30. A fisioterapia atua nessa parte. Na enfermaria, a gente consegue ter um tratamento especializado na enfermaria, por exemplo, né? Geralmente os hospitais gerais não contam com um tratamento especializado, né? E como já fala, o hospital são gerais, não tem um tratamento especializado em físio, né? Mas a gente conta hoje, por exemplo, na cidade com um tratamento especializado, que é como você falou, né? Por exemplo, sou especialista em fisioterapia neurofuncional, né? Coordeno um centro de neuroreabilitação, né? Que é justamente um centro para a gente tentar, né, levar esse paciente a uma recuperação neuromotora, né? Deixar o mínimo de sequelas possíveis, né? E a gente tem uma máxima que é o seguinte, Cris: todo paciente, toda pessoa que ela teve um acidente vascular encefálico ou qualquer outra patologia neurológica, ela tem um potencial dentro dela que precisa ser resgatado, entendeu? Então, todo paciente, ele tem um potencial, né, como o seu João teve, que ele foi resgatado, né? A gente participou da reabilitação de seu João, uma empresa aqui com uma equipe de fisioterapeutas, né, coordenada pelo John. A gente participou dessa reabilitação de seu João, né? Tentando dar o máximo, né, para ele na reabilitação. A gente promoveu, junto com a equipe do Hospital Geral Clécio Andrade, uma corrida justamente para mostrar que esses pacientes pós-AVC, né, o seu João participou da largada da corrida, né? Então, esses pacientes pós-AVC, eles podem voltar a correr, eles podem voltar a ter um desempenho comunitário satisfatório, eles podem voltar a trabalhar. A gente fez um trabalho voluntário agora, Cris, que a gente fez uma doação de 3 meses, né, nas redes sociais nossas da empresa. A gente postou até lá, de seu Vivaldo, um paciente ajudante de pedreiro, que teve um AVC grave, e a gente foi, na verdade, por um seguidor nosso, a gente teve acesso, que ele não estava fazendo fisioterapia por falta de condições. Depois a gente vai até postar agora no final de dezembro o resultado. A gente conseguiu agora pegar seu Vivaldo, ele acamado, e ele já está começando a andar, né? E até o final de dezembro a gente espera que a gente dê uma condição de marcha para ele melhor. E quem Foi esse sabe em paciente que 2000, você mandou as fotos, Vinícius? se eu cheguei a mandar, Foi esse seu Rivaldo que você mandou para mim as fotos? não, ainda não tive assim, não fiz a coletânea de fotos dele, não. Não, E né? quem sabe em 2022 seu Vivaldo volte à atividade de ajudante de pedreiro, né? Ele que é um paciente que sustenta a família junto com outros familiares, entendeu?
Então, a fisioterapia especializada em neuro, ela justamente pensa nisso. Resgatar o máximo que o paciente ele pode ter, que às vezes está lá dentro do paciente, mas tem que ter um profissional especializado para levantar, resgatar, junto com a equipe multidisciplinar, né, como o Tassi apontou bem, aplicação às vezes de toxina botulínica, a parte de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicólogo, até para a família, né? A gente cuidar também do cuidador, o cuidador também que cuida, ele precisa de um cuidado. E a gente faz Vocês toda também essa análise. capacitam a família a cuidar, né? Além do atendimento ao paciente, vocês também ajudam, ensinam, explicam de que forma cuidar desse paciente. Isso, justamente. Por exemplo, a gente tem um cuidado desde a UTI, né? Participo da coordenação da UTI, e uma das metas nossas na unidade de terapia intensiva é no momento da visita, que a família está visitando o paciente, ela já participar dessa reabilitação, né? Ela ser ensinado o que é um AVC, ensinado como é que sente o paciente, quando for para casa, não ir à toa, né? Porque imagine só, o familiar de seu João recebe uma ligação, ó, o João está no hospital, né? Teve um AVC, por exemplo. Ninguém foi treinado da família. A família, se não for da área de saúde, ninguém foi treinado. Apenas recebe uma ligação comunicando daquele status de AVC que tem que ir para o hospital urgente, né? Eu entrei na fisioterapia em 2003, então de lá para cá já são 18 anos, entendeu? Então, desde o primeiro dia de sala de aula que eu pisei, até passar pelos processos de especialização que eu passei, eu sempre fui treinado. Então, quando eu vou avaliar um paciente, quando a gente vai tratar um paciente, a gente coloca em prática uma vida de treinamento. São 18 anos de treinamento em sala de aula e, né, na beira do leito com o paciente. O familiar, não. Então, às vezes, aquele momento que a gente tem da visita de 1 hora, né? Com o Covid acabou um pouquinho aquela questão da visita estendida, que a gente tinha até 9 horas com a família dentro da unidade. Né? O Covid acabou que tirou um pouco disso. Né? Mas aí, passando essa fase do Covid, vai voltar. A família, ela participar desse processo de reabilitação. Né? Em domicílio, quando a gente faz uma avaliação, a gente tenta ensinar a família alguns aspectos de cuidado, cuidado no banho, cuidado nas atividades de comer, de beber, de higienização, de transferências. A gente tem paciente com 150 quilos acamado. Como é que transfere um paciente desse para sair de um banho de leito para tomar um banho de chuveiro, né? Pense, Cris, um paciente que ele está 1 mês internado no hospital, sem tomar um banho, né? A gente acabou uma live dessa aqui, vai tomar um banho para dormir, já melhora a energia para dormir, né? Quando acorda, toma um banho, já melhora a energia para o dia. E o paciente de AVC muitas vezes fica tomando um banho de leito, né? Porque o familiar não consegue transferir esse paciente para uma cadeira de banho, né? Então, a gente ensina todos esses aspectos e, junto com a família, promove a reabilitação. Então, você vê que é um cuidado centrado no paciente, com equipe multidisciplinar e a família também com envolvimento, né? E a gente tenta superar aquelas expectativas que a família tem na gente, né? Quando a gente chega para avaliar um paciente, a família tem uma expectativa. Ah, indicaram o serviço de vocês, né? Indicaram o Vinícius, indicaram os fisioterapeutas da empresa, aqui da Reabserve, por exemplo. Então, se cria uma expectativa no serviço. Então, passados dias de reabilitação, a gente tenta superar aquelas expectativas. E como é que a gente supera aquelas expectativas? Levando o melhor resultado para a reabilitação, né? Discutindo com a equipe multidisciplinar, né? Com médicos, com toda a parte de multidisciplinar, até assistência social que o paciente precisa, né? De acompanhamentos, né? Por exemplo, você faz parte da equipe multidisciplinar com esse programa, né? Levando conhecimento às pessoas, você acaba participando, levando informações de utilidade pública, e isso vai levar até a melhoria de alguns pacientes que estão vindo no seu programa. Então, parabéns pelo seu programa, obrigado pela oportunidade. E é mais ou menos isso. Obrigada, Vinícius. Nesses 18 anos de bagagem profissional, né, você já viu de tudo, eu imagino, né? Você está falando aí dessa parte humanizada de um paciente
que está acamado, sem tomar um banho, imagine, poder tomar um banho. Vamos falar das técnicas. Você começou falando de técnicas, né, de reabilitação. Você pode se aprofundar um pouco mais nesse assunto? Quais são as técnicas mais indicadas para a reabilitação de paciente pós-AVC isquêmico? Pronto, né? Dentro da especialidade de fisioterapia neurofuncional, nós vamos ter vários conceitos e técnicas, né? Por exemplo, um conceito que a gente utiliza hoje, que é um conceito de neuromodulação transcraniana, né? Que é um tipo de abordagem que a gente faz no paciente e a gente consegue colocar eletrodos, né, na área da lesão e consegue dar impulsos elétricos, né, na área da lesão para facilitar a plastificação do sistema nervoso. Então, é um tipo de abordagem que a gente conta, né, justamente aqui em Feira de Santana. A gente consegue levar para o domicílio do paciente esse tipo de técnica e de conceito, né? Uma outra situação que a gente consegue fazer na prática é o seguinte: eu não me falei que tem pacientes que têm 150 quilos. Então, a gente consegue, por exemplo, trabalhar com conceitos e técnicas e tecnologias, onde a gente consegue, por exemplo, em um curto espaço de tempo, né, colocar, por exemplo, na casa do paciente, um guincho no paciente, né, colocar uma esteira elétrica embaixo do paciente, e consegue, no termo popular, guinchar o paciente e fazer com que, na fase precoce, ele consiga andar precocemente, né? Então, aquele paciente que andaria com um mês, a gente consegue antecipar na própria semana que teve o AVC, a gente conseguir acelerar o processo de marcha, né? Por exemplo, em 2011, a gente pegou uma paciente que tinha 1 ano sem andar, né? Conseguiu colocar nesse tipo de técnica, nesse tipo de tecnologia, né? Em 1 ano a gente não tinha conseguido, né? Então a gente consegue ter conceitos envolvidos com tecnologias, né? O próprio conceito, quem é da fisioterapia que está assistindo, né? O próprio conceito BOBAT, que é uma técnica muito boa para esse tipo de reabilitação. Facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o FNP, né? A gente consegue trabalhar várias tecnologias e conceitos, né? Por exemplo, a gente tem pacientes também que são crianças, né? Que infelizmente também tem envolvimento com AVC, né? Então a gente tem um conceito muito importante que é o TheraSuite, né? Que é um tipo de gaiola específica com uma roupa russa, né? Os russos eles inventaram uma roupa específica para reabilitação em crianças e também utilizado hoje em pacientes adultos, né? Então a gente consegue aqui na cidade fazer um tratamento intensivo em crianças, né? Com especialistas em neuropediatria, né? E através dessas roupas russas, de tipos de equipamentos específicos, né, levar uma melhor tecnologia e conceitos para esse tipo de reabilitação, por exemplo, em crianças que têm paralisia cerebral, né, tem acidente vascular encefálico, que também não é muito comum, mas acontece também em crianças. E nos jovens, tem acontecido com frequência, Vinícius, o AVC? Você tem, assim, no seu dia a dia, tem sentido que muitos jovens estão sendo acometidos de A gente, AVC? a gente, a gente tem, viu, Cris? Assim, não é muito comum, mas a gente tem. Geralmente, os jovens, a gente pega jovens que tiveram má formação arteriovenosa, né? O jovem, geralmente, quando ele tem um AVC, ele tem um aneurisma associado, ele tem uma malformação na artéria e também na veia, né, do sistema nervoso, no cérebro, no encéfalo. E aí, geralmente, há um rompimento, um acidente vascular, geralmente hemorrágico no jovem, né? Nas meninas, nas adolescentes, pode acontecer também casos que a gente já pegou, né? O AVC isquêmico, algumas associados ao uso, por exemplo, de anticoncepcionais, né? Pode acontecer também um fator de risco. O próprio COVID também, né? Ele é um fator, né? Acaba sendo um fator de risco para o acidente vascular encefálico, né? Não muito comum, mas pode acontecer também em jovens. Ok, você falou aí, Vinícius, de várias técnicas. Qual dessas técnicas, em casos de AVC isquêmico, ela traz um resultado mais rápido e eficaz?
Nós tivemos um muito de probleminha. abordar. Assim, Sim, acho que cortou um pouquinho, né? foi. Voltou, Cris? Voltou, tá ok. Voltou, tá ok. Isso. Sim, Tem duas técnicas que a gente gosta de utilizar muito da fisioterapia especializada em neurofuncional, que é uma técnica do conceito Bobat, né? Que é um conceito internacional, que gera muita qualidade no atendimento, né? Técnica de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que é o FNP, né? Que são técnicas também específicas da neurofuncional. Cortou novamente, Cris? Ou é impressão minha? tudo ok. Você... Não, tá tudo Oi. ok, tá no estúdio. Tudo ok. Tudo ok. Então, você utiliza aí, pelo que eu estou vendo, o que há de mais novo, tecnologia de ponta, inclusive tecnologia internacional, nesse seu centro de treinamento, né? A Rehab serve. Isso. Vinícius, se eu deixei de fazer alguma pergunta, eu gostaria de que você acrescentasse algo, se eu deixei de fazer alguma pergunta, e falar que Doutor Tarsis e João Ramos ainda estão aqui no nosso estúdio, e daqui a pouco nós vamos fazer o encerramento com nós quatro, viu? Permaneçam aí no estúdio para a gente encerrar todo mundo junto, tá bom? Então, Vinícius, tem algo que eu não te perguntei que você queira acrescentar? Cris, é só agradecer, né, a oportunidade de a gente estar no programa falando sobre fisioterapia, né? Agradecer ao Dr. Tassi pelas palavras, pela confiança de sempre, né? Pela parceria de anos que a gente tem, né? No envolvimento de neuroreabilitação, que a verdade é sempre recíproca entre a gente, né? Agradecer a seu João, que confiou aqui na equipe, nessa neuroreabilitação dele. Agradecer à comunidade de Feira de Santana, né? Que confia nos profissionais da área de saúde aqui da região, confia no nosso serviço aqui, e dizer para a comunidade que a gente está, né, aí para ajudar, né, tanto filantropicamente quanto da parte do ponto de vista profissionalmente na fisioterapia especializada em neurofuncional. Então é só agradecer mesmo à comunidade, aos amigos também, né, os outros pares, né, da fisioterapia, médicos, profissionais, enfermeiros, né, educadores físicos, fonos, teóricos, em gerais, né? Só agradecer. A gente, na verdade, tem mais a agradecer do que tudo. Já está aqui aparecendo para vocês que estão assistindo o nosso programa, as redes sociais, o contato da RehabServe. Importante falar, em alguns momentos, Vinícius falou, os pacientes deles são bem específicos, então existe o atendimento domiciliar. Tem a sede da RehabServe, que é o centro de treinamento, mas por serem pacientes neurológicos, eles realizam o atendimento em domicílio, é isso? Inclusive, levam os equipamentos tecnológicos para a casa do paciente, é isso, Vinícius? Isso. Então, a RehabServe vai muitos até o pacientes, paciente. na verdade, a RehabServe, ela nasceu justamente dessa dificuldade que o paciente ele tem em se locomover, né? Os pacientes estão acamados, restritos ao leito, e a gente, na verdade, nasce lá no passado do domicílio. Hoje a gente tem um centro de reabilitação, mas, assim, a maior parte dos nossos pacientes é em domicílio, que é justamente tentar promover na comunidade, né, levando a tecnologia, levando os profissionais especializados para o domicílio do paciente e tentar que ele esteja uma reintegração em casa e na comunidade. A gente fala assim que cada casa é uma clínica, né? Cada passeio, cada região de parque vizinho, cada rua, cada ladeira de uma casa é um circuito de treinamento neurofuncional que a gente acaba fazendo com o paciente.